Que tipo de jugo tem na vida dos profetas? Como está a vida dos profetas? Presta atenção. Existem alguns medidores. Eu quando olho para a igreja, eu tenho uma visão para a igreja. Quando a igreja olha para mim, a igreja tem uma visão de mim. A visão que eu tenho da igreja não é a visão que a igreja tem de mim. A igreja olha para mim como um homem irrepreensível. Sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz, em Tiago capítulo 5, que eu sou chamado homem de paixão. Eu tenho as mesmas paixões. Mas como profeta, eu tenho que saber subjugar as minhas paixões. Paixões da carne. Esta igreja é uma igreja de líder. Esta igreja é uma igreja de profetas. Esta igreja é uma igreja de sacerdotes. É uma igreja que tem autoridade de subjugar as paixões da carne. No nível que vocês olham para mim e cobram de mim uma postura de santidade, de seriedade, de exemplo, como marido, como pai, como homem de família, como homem de Deus, como eu derramo este manto sobre vocês, há 28 anos, eu também tenho o direito de reivindicar a nova identidade que vocês já têm. Nós somos uma igreja modelo. Podemos ter os nossos defeitos, claro, mas fomos chamados para ser uma igreja modelo. Nós trabalhamos numa visão que ela não é um apelido, é uma identidade. Visão celular no modelo apostólico. Dê um aplauso ao Senhor. No modelo dos sinais, prodígios, maravilhas, sinais, milagres. Nós somos uma igreja modelo. Então a Bíblia diz que nós somos modelo para os fiéis, na palavra, na fé, no procedimento, no amor e na pureza. Então nós somos modelo em 1 Timóteo 4,12. Precisamos ser esse modelo. Agora, o que é que nós vamos aprender? Então eu quero dizer para você que ontem à noite eu prometi que nós temos algumas perdas. Quando nós quebramos a legalidade daquilo que é o espírito de equipe, nós começamos a pecar como equipe. Nós não pecamos, às vezes, como indivíduo. Às vezes eu não erro como indivíduo, mas eu posso errar como equipe. Alguém da minha equipe está fazendo alguma coisa que depõe contra o ministério, que depõe contra a unção, que depõe contra a chamada. Então presta atenção, muitas vezes você não peca como pessoa, mas peca como equipe. Deus não pecou como pessoa, porque em Deus não há pecado nenhum. Mas um da equipe de Deus se levantou contra Deus, e por causa disso trouxe consequências terríveis no céu. Os céus se tornaram um lugar de perigo até Deus fazer a limpeza. Enquanto nós não fazermos a limpeza na nossa equipe, que está com mente dividida, com coração dividido e caminhando na soberba do seu coração, e alguns fazendo o que querem, nós nunca vamos ter êxito, porque como indivíduo podemos estar bem, mas como equipe podemos estar mal. A equipe, para estar bem, ela precisa melhorar a frequência da sua comunicação. Precisa se comunicar. Caso contrário, vai ter uma derrocada, vai ter uma problemática, como aconteceu no céu, no dia que Deus disse que iria limpar a equipe do céu, iria tirar o chefe da guarda, Ben-Shahar, o líder do louvor, 1/3 dos anjos que eram cuidados por Ben-Shahar, que eram cuidados por
por Lúcifer. 1/3 foram embora com Lúcifer. Preferiram o diabo do que era Deus. Tem muita gente preferindo o rebelde do que o fiel. Tem muita gente preferindo o mentiroso do que o verdadeiro. Tem muita gente preferindo o enganador do que aqueles que andam em lisura, em verdade. Tem muita gente fazendo preferências porque são da mesma estirpe. Já estão contaminados, já estão bebendo daquele DNA, já estão bebendo daquela essência maligna. Então 1/3 dos céus optaram seguir a Lúcifer e viraram demônios. E Lúcifer os promoveu numa hierarquia chamada cosmoscratórias. Fez uma hierarquia de principados, potestades e demônios. Criou hierarquias espirituais, uma hierarquia de trindade maligna para lutar contra os princípios de Deus. Então ele imitou os céus, ele imitou o mundo espiritual para que ele pudesse ser também líder. E ele começou a habitar nas regiões celestes, como está em Efésios capítulo 2, para poder dominar as mentes, os corações, dominar toda uma estrutura e um sistema. E ele quer, em primeira mão, fragilizar a mente da igreja, causando divisão na igreja. Assim como Deus disse, façamos, Lúcifer diz, eu faço. A síndrome de Lúcifer é trabalhar sozinho, não é multiplicar, como eu multiplico vocês, como vocês têm liberdade de multiplicar células, de multiplicar em 12, de multiplicar em gerações, de multiplicar em redes, de multiplicar em células e macrocélulas, de multiplicar em bases, de multiplicar em setoriais, porque a visão de um líder é crescer, 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 avançar, desatar a todos e fazer que todos cheguem ao seu objetivo e a sua liderança não fique presa. Aquele que tem o espírito de equipe, esses morrem sozinhos, mas aqueles que têm o espírito de equipe, esses se multiplicam e conquistam absurdamente, porque nós vamos conquistar muito mais do que temos conquistado e não vamos deixar que Satanás roube o nosso legado. Quem que está entendendo, por favor? É o Espírito. Então a gente olha para Deus, um ser que trabalha em equipe. Deus podia se chamar Eu Sou, mas ele se chama Trindade. Trabalha com a equipe no céu. Trabalha como Pai. Trabalha como Filho. Trabalha como Espírito Santo. E chama toda a guarda espiritual. Chama todo o seu exército. Seus 12 exércitos. Para que sejam testemunhas do seu trabalho. Essa é a natureza de Deus. Essa é a mente de Deus. Essa é a forma de Deus trabalhar. Permitir que todo mundo desenvolva os dons, os talentos, para que a obra do Senhor seja magnífica na nossa vida, porque Deus nos respeita por aquilo que é dele dentro do nosso caráter. Você vai ter tanto do caráter de Deus na sua vida, que as pessoas vão ser atraídas para que venham receber, não da sua mente, não do seu ensino, não da sua própria sabedoria, mas da sabedoria do Eterno que flui da sua boca, do Espírito de Jesus, da mente de Cristo, que está monitorando você e levando você para o sobrenatural. Você recebe isso, se expresse. Deus quer fazer isso na nossa vida. É muito lindo o que Deus quer fazer. Com a nossa sabedoria, nós não tiramos ninguém de onde está. O que faz com que a gente leve alguém para o reino da luz é a sabedoria de Deus embutida no nosso caráter. Então a gente vê que no céu, o lugar mais protegido, houve uma derrocada. 1/3 do céu, 1/3 dos anjos cuidados por Lúcifer foram embora. Eu acredito que depois que Lúcifer saiu, Deus remultiplicou os anjos, os principais e potestades. Eu acho que Deus não ia deixar aquela dívida no céu. E consertou tudo. Mas enquanto nós não removermos os rebeldes do território, o território fica contaminado e a glória dividida. Se os céus, que são os lugares de mais paciência, se o Deus é o
o Senhor da paciência, e se Deus é o Senhor da misericórdia, e agiu veementemente contra aqueles que se levantaram contra o seu ministério e contra a sua glória, nós temos que aprender com Ele. Enquanto não tirarmos os rebeldes, a multiplicação fica comprometida. A consolidação enfraquece e o reino deixa de avançar. No dia que Adão e Eva pecaram, Adão e Eva eram a população do Éden. Eram 100% da população do Éden. No dia que pecaram, o Éden perdeu 100% da sua população. Deus diz que tem que limpar a geografia. A minha geografia não fica limpa com a mente de Lúcifer. A minha geografia não fica intacta com a influência do diabo. E Deus disse 100% do Éden tem que sair. Então todo mundo que perde a essência de Deus também perde o seu território. Lúcifer, Ben-Shahar, perdeu seu território. Adão e Eva perderam o território. Israel se ufanou contra Deus, se levantou contra Deus, começou a discutir com Deus, perdeu seu território. Ficou 450 anos no território emprestado do Egito, trabalhando como escravos, amassando barro e sofrendo, porque se levantou contra o conhecimento de Deus. Eu quero dizer que não existe ninguém que se levante contra o conhecimento de Deus, que mantenha o seu território intacto. Então, os céus não perdoaram isso, o Éden não foi perdoado por isso, nem Israel foi perdoado por isso. Na equipe de Jesus, a equipe maravilhosa, de repente se levanta um que começa a lutar contra a equipe de Jesus, e Deus diz: você vai sair da minha equipe. E tirou ele da equipe, tirou de tal maneira que ele mesmo fez a sua forca. Eu quero dizer que todos aqueles que fazem a rota da rebelião tecem a sua própria forca. Nós precisamos entender que algo da parte de Deus está chegando para que os nossos sonhos sejam restaurados. Deus, na humildade dele, diz: eu posso destruir a terra. Deus, na humildade dele, ele diz: eu posso fazer isso na terra, mas respeitando só aqueles a quem ele deu a unção. Quebrando o princípio da honra, Deus não tem nenhum respeito por esses. Aqueles que desonram os dons e os talentos que Deus lhes deu, perdem o respeito do eterno. Aqueles que mantêm vivo os dons e talentos de Deus, esses dons e talentos de Deus, essa unção de Deus em você, é suficiente para quebrar todos os jugos. Dons, talentos e unção são suficientes para quebrarem todo o jugo. Tem gente aqui que vai viver os melhores dias da sua vida, porque os dons, talentos e a unção que Deus te deu vão quebrar todo o jugo. E eu sei que tem muita gente se levantando contra você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levante em juízo o Senhor a condenará. Essa é a herança do Senhor daqueles que vivem segundo o seu decreto. Quem crê recebe. Dê um grito de libertação mais alto que você. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Porque Deus te respeita? Porque você tem a vida dele. Quem tem a vida de Deus recebe o respeito dele. Aonde você estiver, quem lutar contra você vai lutar contra a vida de Deus. Aonde você estiver, quem resistir a você vai resistir à unção de Deus na tua vida.